Olá, na aula de hoje eu vou conversar com você sobre dois assuntos. Um é a ideia de aplicação parcial, ou seja, para usar uma função em Haskell eu não preciso passar para ela todos os argumentos que ela espera. A outra é a ideia de funções de alta ordem, mas bom, a gente já conversou sobre funções de alta ordem. O que eu vou fazer hoje é apresentar umas funções de alta ordem que já estão pré-definidas em Haskell e que são muito úteis. Vamos dar uma olhada nisso então. Primeiro eu queria fazer uma afirmação para vocês. Todas as funções em Haskell elas recebem somente um argumento. O que eu quero dizer com isso? Supondo que a gente tenha uma função fun que recebe três inteiros e me devolve um inteiro. Na verdade, o tipo da função fun é esse aqui, ó. A função fun ela é uma função que recebe, na verdade, um inteiro e me devolve uma outra função que recebe dois inteiros e me devolve um inteiro. Isso significa que esse tipo aqui, ele é associativo para a direita. Esses parênteses que estão aqui escondidos, né, eles são implícitos nessa definição que está aqui em cima. Mas, bom, qual a aplicação prática disso? Supondo que eu tenho uma função soma que recebe dois inteiros e me devolve um inteiro. Ou seja, a soma recebe dois valores A e B e me devolve a soma de A e B. Como eu disse para vocês, na verdade, o tipo da função soma é esse aqui. Soma recebe um inteiro e me devolve na saída uma função de inteiro para inteiro. Isso significa então que eu não preciso passar para ela todos os argumentos que ela espera. Bom, lembrando, para usar a função soma ali no interpretador, eu coloco a chamada para soma na esquerda, né, de maneira pré-fixa, passo os dois argumentos, ela me devolve 8, né? Se eu chamar soma 4, 4, ela me devolve 8. Bom, se eu fizer soma 1 e colocar entre parênteses, soma 1, na verdade, é uma função que incrementa qualquer inteiro. Então, se eu fizer soma 1 e aplicar isso no 4, ela vai me devolver 5. Então, soma 1, se eu passar só um argumento para soma, o soma ela vai me devolver uma função como resposta, uma função que recebe um inteiro e me devolve um inteiro. Por exemplo, ó, a função incrementa, ela é a função que recebe um inteiro e soma um nesse inteiro, retornando um novo inteiro. A função incrementa, eu posso definir ela dizendo que simplesmente incrementa é igual a soma 1. Então, dessa forma, se eu tenho essa definição carregada no meu interpretador, eu posso chamar incrementa, passar 2 para ela e ela vai me devolver 3. Lembrando, né, que qualquer operador eu posso usar ele como uma função pré-fixa, simplesmente colocando o operador entre parênteses. Então, soma de maneira pré-fixa 2, 3 me devolve 5. Sabendo disso, olha como eu poderia ter definido a minha função soma. Soma recebe dois inteiros, me devolve a soma desses dois inteiros. Soma, na verdade, é igual ao operador da soma. A função incrementa que a gente definiu anteriormente, né, que recebe um inteiro e soma um nesse inteiro, incrementa poderia ser definido simplesmente como mais um. Aqui tem alguns outros exemplos de expressões que são equivalentes a funções. Por exemplo, a expressão mais 2, ele é equivalente à função que recebe um inteiro e soma 2 nele. Como a soma é comutativa, né? Mais 2 e 2 mais é a mesma função. 2 cons é a função que recebe uma lista e coloca o 2 na frente dessa lista. Maior 2 é a função que recebe um inteiro e me devolve um booleano dizendo que se esse inteiro é maior que 2 ou não. Agora vamos conversar um pouco sobre funções de alta ordem pré-definidas em Haskell. A maioria dos problemas que a gente resolveu anteriormente usando recursão, a gente consegue também resolver com algumas funções de alta ordem que estão pré-definidas em Haskell.
Vamos dar uma olhada nisso. Então, uma delas que a gente já viu é o map, né? Só para lembrar, o map ele aplica uma transformação em todos os elementos de uma lista. Ou seja, o map recebe uma função e uma lista aplica essa função a todos os elementos da lista, gerando uma nova lista. Por exemplo, map mais 1 na lista 1, 2, 3, 4 vai somar 1 em todos os elementos dessa lista de entrada, gerando a lista 2, 3, 4 e 5. Map menor ou igual que 2 na lista 1, 2, 3, 4 vai me devolver uma lista de booleanos dizendo se os elementos da lista de entrada são menores ou iguais que 2. Ou seja, para essa lista ela vai me devolver true, true, porque 1, 2 são menores ou iguais que 2, false, false, porque 3 e 4 não são menores ou iguais que 2. Fold-R é uma função de alta ordem pré-definida em Haskell que a gente também já deu uma olhada antes. O fold-R, então, ele combina os elementos de uma lista gerando um valor. Ou seja, o fold-R recebe uma operação, recebe um valor para devolver caso a lista de entrada seja vazia, recebe uma lista e combina todos os elementos dessa lista usando essa operação, gerando no final um valor. Por exemplo, fold-R da soma na lista 1, 2, 3, 4 vai somar todos os elementos dessa lista, gerando 10. Fold-R do mais é a operação que concatena duas listas. Isso aplicado numa lista de strings vai concatenar todas essas strings, gerando uma única string. Filter é uma função de alta ordem pré-definida em Haskell que filtra os elementos de uma lista usando um predicado. O filter recebe um predicado, então o que é um predicado? É uma função que recebe um valor e me diz se esse valor tem uma certa propriedade ou não. Então o filter recebe esse predicado, recebe uma lista e filtra os elementos dessa lista, gerando uma nova lista. Ou seja, ele deixa somente na lista de entrada os elementos para os quais o predicado é verdade. Por exemplo, filter maior que 10 aplicado nessa lista vai deixar na lista somente os elementos que são maiores do que 10. Filter diferente de espaço nessa string vai filtrar e vai deixar então na lista somente os elementos que são diferentes do espaço. Take while e drop while são duas funções de alta ordem também pré-definidas em Haskell. Ambas recebem um predicado e uma lista como entrada. O take while vai pegando os elementos dessa lista enquanto esse predicado for verdade. Drop while vai eliminando da lista de entrada os elementos enquanto esse predicado for verdade. Por exemplo, take while diferente de espaço aplicado na string João da Silva vai pegar os elementos dessa string até que ele encontre um espaço, ou seja, vai retornar João. Drop while diferente de espaço aplicado na João da Silva vai eliminando os caracteres dessa string até que ele encontre o espaço, ou seja, ele vai devolver espaço João da Silva. Era isso por hoje e agora tem uma lista de exercícios ali no Moodle. Um abraço e até mais.